Fala galera que acompanha o canal Lendários. Hoje a gente está estreando um novo quadro que é o Craques Lendários e hoje a gente vai falar de um cara que queria ser mecânico, que jogou basquete na adolescência, mas se tornou um dos maiores jogadores da história do futebol argentino. A gente vai conhecer um pouquinho mais da trajetória do Gabriel Batistuta. Gabriel Omar Batistuta hoje tem 51 anos, nasceu no dia 1º de fevereiro de 1969 e veio a se tornar um dos maiores jogadores do futebol argentino. O Gabriel Batistuta ele nasceu na cidade de Avellaneda, que é uma província de Santa Fé, ali na Argentina, que é um local muito conhecido pelo futebol. Ali a gente tem o Independiente, tem o Racing, que são alguns dos principais times de futebol da Argentina. Ainda muito cedo, aos 6 anos de idade, ele foi morar em Reconquista, que é uma província também ali perto, mas que não tem tanta tradição para o futebol. O Batistuta ele era um menino que não gostava tanto de jogar futebol, não era a grande paixão dele, ele era apaixonado por carro, por motores, e ele sempre disse que gostaria de ser mecânico. É essa peça que você queria? Então olha só que diferença, de um garoto que tinha o sonho de se tornar um mecânico de automóveis, ele acabou virando jogador de futebol. O cara só queria trocar um pneu, vai jogar bola. Não, dá dinheiro, filho, para com isso. Só que o futebol não foi o primeiro esporte praticado pelo Batistuta. Pela altura e pelo porte físico, ele jogou vôlei e jogou basquete durante a juventude. E ele tinha algum certo destaque jogando basquete, passou pelos times da escola e demorou um pouquinho a engrenar no futebol, porque não era a grande paixão dele. Mas qualidade ele sempre teve. Então ele acabava se destacando toda vez que jogava com os amigos da escola e também nos campos ali do bairro. E foi jogando no campinho do bairro que os olheiros do Newell's Old Boys acabaram vendo o Batistuta jogando e levaram ele para a categoria de base do Newell's. Não foi uma negociação fácil, de início ele não queria ir para lá, o pai dele precisou conversar com ele, precisou convencê-lo de que essa oportunidade poderia ser importante para ele e também para a família, e aí sim o Batistuta acreditou, confiou no pai e acabou ingressando aí nas categorias de base do Newell's Old Boys. O Batistuta, apesar de não gostar de jogar futebol, ele era muito bom e ele se destacou muito rápido e acabou subindo para o time profissional do Newell's Old Boys em 1988. Na primeira temporada dele, 88-89, como jogador profissional do Newell's, ele fez 11 gols em 29 partidas disputadas. Um número muito bom para um jogador que está começando no futebol profissional. O destaque que ele teve nessa primeira temporada com o Newell's chamou a atenção de outros times do futebol argentino e o Batistuta acabou se transferindo para o River Plate. Se a primeira temporada dele, vestindo as cores do Newell's Old Boys, foi muito boa, a segunda, já com a camisa do River Plate, não foi tão boa assim. O Batistuta disputou 25 jogos com a camisa dos Milionários e marcou apenas 4 gols. Como a temporada do Batistuta não foi tão boa com a camisa do River Plate, ele acabou sendo liberado e foi contratado pelo maior rival do River, o Boca Juniors. Com a camisa do Boca Juniors e odiado por metade da Argentina, já que ele tinha defendido as cores do River Plate e também do Newell's Old Boys, o Batistuta voltou a ter uma boa temporada. Na temporada 90-91, ele marcou 19 gols em 40 jogos disputados. Um número muito bom para um jogador que era muito jovem e que ainda estava começando, dando seus primeiros passos no futebol. Terceira temporada como jogador profissional, ele conseguiu ter uma média de quase um gol a cada 2 jogos, é uma média expressiva. E com a camisa do Boca Juniors, o Batistuta teve o seu melhor momento no futebol argentino. Seu desempenho chamou a atenção de clubes na Europa e ele acabou recebendo uma proposta da Fiorentina da Itália e se transferiu para o time italiano, onde ele viria se tornar um dos maiores ídolos da equipe. Com a camisa da Fiorentina, o Batistuta disputou 9 temporadas. No total foram 328 jogos e 206 gols marcados. 328 jogos em 9 temporadas, ele teve uma média de 35 aparições por temporada, que é um número razoável, mas dá para perceber como o Batistuta já enfrentava problemas com lesão e acabava ficando muito tempo fora de combate. Ou seja, ele perdeu muitos jogos por conta das lesões. Ele fez muitos gols com a camisa da Fiorentina, teve muito destaque, se tornou um dos principais nomes do futebol europeu, recusou propostas de diversos gigantes do futebol da Europa, só que poderia ter sido mais. Se não fossem os graves problemas de lesão que ele teve durante boa parte da carreira e que atrapalham a vida dele até hoje, o Batistuta ele tem dificuldade de locomoção, ele sente muitas dores no joelho até hoje e ele deu uma entrevista recente falando que é difícil sobreviver com os resquícios que o futebol profissional deixou na vida dele, mas é um cara que conseguiu números expressivos
mesmo tendo tantos problemas assim. 328 jogos e 206 gols é uma marca muito importante, e depois de 9 temporadas vestindo a camisa da Fiorentina, ele se transferiu para Roma. Jogando pela Roma, o Batistuta teve números importantes. Ele fez 87 jogos e marcou 35 gols, mas novamente foi atrapalhado pelas lesões e não conseguiu emplacar uma sequência grande de jogos com a camisa do clube italiano. Talvez se tivesse tido mais tempo dentro de campo, ele conseguisse marcar mais gols ainda. E ele teve uma passagem curta pela Roma, foram 3 temporadas com apenas 87 jogos. Já na parte final da carreira do Batistuta, no ano de 2003, ele foi emprestado pela Roma à Inter de Milão. Pela fama que ele conquistou no futebol, ele ainda conseguiu esse bom contrato por empréstimo, mas não conseguiu desempenhar um bom futebol com a camisa da Inter. Ele fez apenas 12 jogos e marcou 2 gols com a camisa da Inter, uma passagem breve e bem ruim do Batistuta com a camisa da Internazionale. O último clube do Gabriel Batistuta foi o Al Arabi do Catar, onde ele fez 27 gols em 24 jogos. Como ele era um jogador acima da média no futebol europeu, para o padrão do futebol mundial, ele conseguiu se destacar ainda numa liga mais fraca, numa liga inferior, e marcou essa grande quantidade de gols. Mas terminou a sua carreira numa descendente muito grande, passou pela Inter sem muito sucesso e acabou jogando no futebol do Catar. O Gabriel Batistuta ele defendeu a seleção argentina de 1991 até o ano de 2002, num total de 78 jogos e 56 gols marcados, um número muito bom do jogador vestindo as cores da seleção. O Batistuta ele tem uma seleção de títulos dentro da sua carreira. A gente vai começar pelo River Plate, onde ele conquistou o seu primeiro título, foi o Campeonato Argentino de 89 e 90. Depois no Boca Juniors, ele foi campeão do torneio Clausura em 1991. Pela Fiorentina, nas 9 temporadas em que defendeu a equipe italiana, venceu uma Copa Itália em 95 e 96, um título da Série B italiana em 93 e 94 e uma Supercopa da Itália em 1996. Já com a Roma, ele conquistou um campeonato italiano em 2000 e 2001 e uma Supercopa da Itália no ano de 2001. Com a seleção argentina, ele venceu uma Copa das Confederações em 1992 e 2 Copas Américas, uma em 1991 e a outra em 1993, que foi o último título da seleção argentina. Então vamos falar de algumas curiosidades que envolvem o Gabriel Batistuta. Ele é o único jogador na história das Copas do Mundo a marcar 2 hat-tricks em edições diferentes da competição. Na Copa de 94, o Batistuta fez 3 gols na vitória da Argentina sobre a Grécia, e na Copa da França, em 1998, o Batigol também fez 3 gols na vitória diante dos jamaicanos. Outra curiosidade legal do Batistuta é que nos tempos em que ele defendeu as cores da Roma, ele foi companheiro de jogadores como Francesco Totti, que depois se tornou uma lenda na Roma e estava começando a carreira naquela época, e também com Pep Guardiola, que hoje é técnico do Manchester City e fez história no Barcelona. O Guardiola, que jogou com todo mundo, também jogou com o Batistuta. E recentemente o Cristiano Ronaldo ele chegou aos 11 jogos consecutivos marcando gols no campeonato italiano e se igualou ao Batistuta e também o Fábio Quagliarella, que foram jogadores que marcaram gols em 11 partidas consecutivas no campeonato italiano. E esse feito do Cristiano Ronaldo gerou até um tweet do Batistuta, que vai estar aqui na sua tela, e ele desejou os parabéns ao Cristiano Ronaldo, mas não perdeu tempo e alfinetou dizendo que descansando parece que é mais fácil. Ele quis dizer que ele marcou 11 gols de forma consecutiva, em 11 jogos seguidos. O Cristiano Ronaldo marcou em 11 jogos que ele jogou, não em 11 jogos seguidos da Juventus, porque ele teve um descanso, ele ficou de fora de 1 ou 2 partidas nesse período. O Batistuta aproveitou aí para dar aquela alfinetada, já que o Quagliarella, que marcou em 11 jogos consecutivos no ano de 2019, também teve esse intervalo de alguns jogos ele está descansando, e o Batistuta não, ele marcou de forma direta 11 jogos seguidos da Fiorentina marcando, então ele aproveitou aí para dar essa alfinetada nos craques Cristiano Ronaldo e também no artilheiro Fábio Quagliarella. É isso aí, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo do quadro Craques Lendários. Se tem algum jogador que você quer ver aqui no quadro do nosso canal, deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai estar acompanhando e o seu craque pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você poder receber todos os vídeos que a gente produz e também para ajudar o nosso trabalho. E não se esquece de seguir também o nosso Instagram, fc.lendários, tem muito conteúdo bacana lá e você também segue ajudando a gente. É isso aí, até o próximo vídeo.